Boa noite a todos, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos. Creio eu que está sendo uma semana bastante produtiva, bastante edificante, né? Estamos cada vez mais nos motivando sobre a importância do evangelismo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade e também ao projeto Udiba, onde tiveram vários subtítulos muito bons para refletir num tema muito importante, que é evangelismo. Algo que se é tratado, falado, né, bastante, mas parece que na hora da ação, certo? Parece que estamos um pouco, vamos dizer, não como deveríamos ser, certo? Era para ser melhor. Mas, graças a Deus, temos irmãos, né, servos no Senhor, que está nos orientando com isso, aprendendo para analisar onde estamos falhando para melhorar, certo? O meu tema que vamos estar conversando, e meu objetivo é motivar todos, né, é sobre demonstrando confiança no evangelismo. Então, essa pergunta que está aqui, certo? Trago para refletir, é o que devemos fazer para demonstrar confiança no evangelismo. Isso é algo importante porque a confiança, porque muitas vezes eu creio que alguns irmãos, ou a minha pessoa, por exemplo, conversa com irmãos, aí fala para mim, olha, eu tenho alguma dificuldade, né? Eu gostaria de falar mais, aí parece que a sua autoestima não está tão boa, né, para o evangelismo, parece que não se sente tão confiante, mas é algo importante, né, que o nosso bondoso Deus nos auxilie através do Santo Espírito para compreender sua palavra e assim, mais uma vez, meu objetivo é motivar a Irmandade a demonstrar confiança no evangelismo. Mas vamos pedir ao nosso Deus, através da oração, que o Santo Espírito nos auxilie na compreensão da sua palavra nesta noite. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Santíssimo Senhor, mais uma vez estamos na tua presença aqui, ó Pai, para aprender mais da tua palavra. E te peço, Santo Deus, que teu Santo Espírito que habita em nós nos auxilie na compreensão, para assim, ó Pai, demonstrarmos sempre pessoas confiantes a ti, Santo Deus, para pregar o Evangelho. Obrigado, ó Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é através deles que estamos aqui. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus amados, refletindo sobre essa pergunta, né, o que devemos fazer para demonstrar confiança no evangelismo, vou trazer alguns pontos aqui para refletirmos, mas me fez deixar bem pensativo o que o apóstolo Paulo declara em sua carta para Tito. E nessas palavras, no capítulo 2, do versículo 7 a 8, 4 pontos importantes que vai nos ajudar a ser pessoas confiantes. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer ao nosso respeito. Então, nessas palavras do apóstolo Paulo a Tito, esses 4 pontos aqui, nessas 4 palavras, que me chamou bastante a atenção para refletirmos essa noite. Ele fala padrão, integridade, reverência e linguagem. Então, entendendo o que o apóstolo Paulo quer trazer nessas palavras, eu creio que vai nos ajudar para sermos pessoas que demonstrem confiança no evangelismo. Então, pensando nisso, nesses 4 pontos que Paulo exorta, o primeiro é exemplo.
Paulo diz, né? Torna-se padrão. Então, essa palavra padrão, ela significa literalmente como uma marca formada por um golpe, né? Que fica como uma cicatriz. Ou seja, que o exemplo seja tão forte que deixa essa cicatriz. Então, nós precisamos entender essas palavras, né? Entender o que Paulo está querendo deixar aqui. Não, vamos ser exemplo, ou seja, vamos marcar as vidas das pessoas como um golpe, né? Ou seja, não vamos pegar um pau e sair batendo nas pessoas para deixar uma marca, não é isso, mas o nosso exemplo, ela fica marcada e vai ficar ali como uma cicatriz. Então, isso é um exemplo bom, né, de tal maneira que vai ficar marcado, não vai esquecer. E isso a gente está pensando no evangelismo. Então, nós precisamos ser exemplo no evangelismo para que possamos ser de tal maneira, né, esse padrão, que fique como uma marca forte por causa do evangelismo nessa pessoa. Então, Paulo trabalha logo na parte assim, dizendo, olha, seja exemplo, certo? Eu creio que é o primeiro ponto para demonstrarmos confiança no evangelismo é a gente olhar para si mesmo, né? Sermos exemplos, ou seja, analisar nossa conduta, nossa vida, para assim nós sermos pessoas que vamos marcar o outro através dos nossos exemplos. O segundo ponto, né, a segunda palavra que Paulo declara é integridade. Palavra essa, né, que quer dizer incorruptível, que não se desgasta, qualidade de alguém, uma pessoa honesta que honra seus compromissos. Então, aí nós vemos que isso parece que ele se liga com o exemplo, porque a partir do momento que, por exemplo, honrar os compromissos, nos tornamos pessoas padrão, né? Exemplos. Então, isso é algo importante, sabe? Então, muitas vezes, né, no nosso dia a dia com o evangelismo, devemos ter cuidado, né, com nossas atitudes, né, com nossos compromissos para cumprir, né, para ser pessoas, né, honestas. Então, me faz lembrar que uma coisa, né, Deus me permitiu eu servir a igreja na Colômbia, e quando eu marcava meus estudos, aí pegava um ônibus, saía de um local distante para o outro, chegava lá, a pessoa não estava, entende? Aí eu voltava para casa, aí depois, quando eu via a pessoa, entrava em contato, disse, olha, Adélio, tu me perdoe. Eu saí, eu disse, olha, irmão, ou a pessoa, né? Melhor dizendo, eu não fico chateado, né? Quando cancela, mas eu só gostaria que você avisasse, porque eu poderia estar visitando outra pessoa. Mas esse lado está tudo bem. Agora, e se fosse ao contrário? Se fosse o ato da pessoa estar lá esperando e minha pessoa não chegasse e não desse, né, um comunicado, né? Porque eu não fui. Aí você sabe, né, que aí seria bastante criticado. Então, muitas vezes pode acontecer isso em nossas vidas. Então, a nossa pessoa, ela precisa honrar os compromissos, mesmo se o outro lado não obter seu compromisso. Mas isso faz parte da vida do cristão, integridade, né? Honrar seus compromissos. A terceira palavra que Paulo exorta é reverência, certo? Ou seriedade. Reverência no ensino faz lembrar o que é ensinado é mais importante que o próprio ensinador. Isso é um ponto muito importante, né? Porque quando se trata de evangelismo, o importante é o que está sendo ensinado, não quem está ensinando. Entende? Então, Paulo está trazendo essas palavras, exortando a Tito, que estou trazendo essa noite para aplicação para nossas vidas, para refletir.
Isso é algo muito importante no evangelismo. O mais importante é o que está sendo falado, né? Ensinando, ok? Então, entendendo isso, com certeza vamos ser pessoas íntegras e exemplo, ok? Porque tudo isso ele está englobado. E o quarto ponto, né, a quarta palavra que o apóstolo Paulo declara é a linguagem. Linguagem é o que significa não existe uma confiança sem a comunicação. A comunicação realmente é algo que pode atrapalhar bastante, a falta de comunicação, né? Isso sempre me faz lembrar de um irmão que ele diz, olha, há dois problemas no mundo. Um é a falta de comunicação, o segundo. E o primeiro é porque ainda não comunicaram, entendeu? Então, a comunicação é algo muito importante para demonstrar confiança. O meio primário da comunicação é a linguagem. Ela deve ser sadia e irrepreensível, ok? Irrepreensível esse que também tem a ver com integridade, certo? Então, quando a linguagem não segue esse parâmetro, a confiança se torna muito difícil, porque se torna um tipo de linguagem que o outro analisa assim, será que vai? Será que vem? Será que vai acontecer? Então, fica algo vazio, porque se trata, mas não há confiança por causa do tipo da linguagem. Então, nós trazendo sobre isso, pensando, demonstrando confiança no evangelismo, né, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para refletirmos está aqui. Precisamos demonstrar ser exemplo, demonstrar integridade, demonstrar reverência e ter uma boa linguagem. Com isso, vamos estar demonstrando confiança no evangelismo, certo? Então, a palavra confiança significa assumir um comportamento corajoso. E essa palavra, não é, esse significado, eu tirei, né, assim, da compreensão de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Paulo exortando a igreja em Tessalônica. E é bem interessante que ele vai dizer o seguinte, olha, vamos refletir nessas palavras do apóstolo Paulo. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muitas lutas. Então, Paulo está trazendo isso, ele diz, olha, algo que aconteceu com ele em Filipos, que ele diz que é do vosso conhecimento. Aí, quando nós estamos pensando nessas palavras, né, analisando lá em Atos, capítulo 16, depois que Paulo chega lá com Silas, né, Timóteo e Lucas, em Filipos, ele vai lá, prega para Lídia, Lídia da sua casa é convertida, depois ele sai. Nessa ida de ainda continuando a pregação do evangelho, na história lá de Atos 16, aparece uma jovem que tem um espírito de adivinhação. E nessa ida, certo, ela começa, vou dizer assim, perturbar um pouco o apóstolo Paulo. Aí o Espírito Santo agindo na vida do apóstolo Paulo, tira esse espírito dessa jovem. Só que é que acontece, os 6 senhores que ganhavam, né, seus dinheiro, lucros acima dessa jovem, perderam. E isso eles ficaram bastante chateados. Com isso, pegaram Paulo e Silas, levaram, né, para os governantes, trouxeram em praça pública, fizeram o maior tumulto, né, deram, né, bateram neles, depois foram presos. Aí tem aquela história do carcereiro que nós conhecemos também. Então, Paulo está dizendo que olha o que nós passamos em Filipos. Só que ele depois diz, né? Ainda mesmo assim, tivemos ousada confiança em nosso Deus, ou seja, tivemos que assumir um compromisso corajoso ao nosso Deus para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. O evangelho, a pregação do evangelho sempre vai ter lutas, sempre vai ter dificuldade. Nós vemos a história no livro de Atos bastante
pregadores da palavra, não só apóstolos, mas também outros discípulos, né, sofrendo, né, até fisicamente apanhando, ok? Hoje, não é? Pelo menos assim, eu não vi nenhum relato aqui no Brasil de alguém ser espancado à praça pública por pregar o evangelho, mas temos a luta. Nós sabemos muito bem, creio que aqui que está conosco, aqui participando desse projeto, também são pessoas envolvidas com o evangelismo e sabe da luta que passa. Porém, as palavras de olha, continua, assuma esse comportamento corajoso. Para quem? Ao nosso Deus. Continue mesmo as lutas. Isso é demonstrar confiança, não é? Mesmo em meio às dificuldades que vamos ter, que não são poucas, né? Cada um sabe, né, a luta que passa, mas o nosso alvo é continuar. Como Paulo diz, né? Continuamos anunciando o evangelho de Deus, meio a muita luta. Também nos dias de hoje temos nossa luta. E precisamos cada vez mais assumir um comportamento corajoso. Não desistir. Demonstrar pessoas confiantes. Pensando em luta na pregação do evangelho, tem uma história também que eu gostaria de compartilhar no livro de Atos, que chama bastante atenção também. Que venho trazer neste momento aqui, nessa noite, para refletir um pouco na história de João Marcos, certo? É um exemplo bem interessante desse discípulo, ok? Então, quem era João Marcos? João Marcos foi um discípulo do Novo Testamento que fracassou na sua primeira oportunidade de servir a Cristo, porém, mais tarde, se recuperou, tornando-se um maravilhoso ministro da igreja primitiva. Então, João Marcos é um exemplo aqui, a sua vida, que nos faz pensar e tirarmos bastante aplicações para nossas vidas. Ele fracassou, entende? Mas que lições podemos tirar de João Marcos? Vamos continuar ainda falando sobre João Marcos. Então, algumas informações de João Marcos. Olha só, família cristã, Atos capítulo 12, versículo 12. Primo de Barnabé, né? Um grande pregador, Colossenses capítulo 4, versículo 10, fala isso. Filho na fé do apóstolo Pedro, né? Essas palavras, declarado filho na fé, geralmente se declara aquele que o batizou, certo? Então, provavelmente, possa ser que Pedro o batizou, João Marcos. Como ele fala, o próprio Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13. Então, olhando para a pessoa de João Marcos, ao redor da sua vida, família cristã, primo de um grande pregador Barnabé, filho na fé de Pedro, né? É olhar para ele assim, realmente, esse é um discípulo que devemos confiar para o evangelho, certo? E teve essa confiança, ele teve essa coragem num certo momento. Por exemplo, em Atos capítulo 12, versículo 24 a 25, né? O exemplo da pregação da palavra crescendo diz o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então, João Marcos estava presente com Barnabé e Saulo, certo? E Lucas relata na sua carta, né, em Atos 12, que a palavra do Senhor crescia. Crescia bastante porque eles estavam pregando o evangelho. E João Marcos estava com eles, né, pregando, aprendendo, acompanhando e sendo uma pessoa de confiança. É por isso que vamos ver o seguinte, né, que quando iniciou as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, quem estava com os dois foi João Marcos, porque vai dizer o seguinte, no capítulo 13, versículo 13, né, diz, e navegando de Pafos, Paulo e seu companheiro dirigiram-se a Perge da Panfilha,
João Marcos, porém, apartando dele, se voltou para Jerusalém. Então, aquele discípulo que estava com Barnabé e Saulo pregando, certo? Que família cristã, primo de Barnabé, filho na fé de Pedro. Algo aconteceu em Atos 13 que ele se apartou, voltou, desistiu, certo? Então, Lucas não vai tratar muito do que aconteceu, mas sabendo que aí Paulo e Barnabé estão lá na Galácia, teve as suas lutas, possa ser que ele ficou atemorizado, sentiu falta da família, possa ser. Então, algo estava incomodando ele que ele apartou-se, voltou. Ou seja, aquele que estava acompanhando, né, quando chegou nas viagens missionárias, parece que ele não teve a confiança necessária, não demonstrou tanta coragem, que voltou sozinho para Jerusalém, abandonou, certo? Porém, continuando ainda falando sobre ele, ele tem uma segunda oportunidade. Isso é algo bem interessante, porque no capítulo 15 de Atos, versículo 35 a 40, diz o seguinte: Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ou seja, Paulo e Barnabé continuando com a missão da pregação do evangelho. Alguns dias depois, Paulo teve o pensamento, né? Disse Paulo a Barnabé: voltemos né? Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, foi um diálogo, né? Foi um bate-boca, né? Vamos pensar. Não, Lucas não relata, mas vamos pensar. Por que não, Paulo? Por que nós não devemos levar ele? Paulo, lembra não que ele fez conosco? Ele abandonou. Ele não é uma pessoa que demonstra confiança. Possa ser que ele abandone de novo. Mais uma vez, isso eu estou analisando, não está nas escrituras, estou pensando, um diálogo. Barnabé começa a dizer, não, podemos sim. Aí Paulo, olha, você só está defendendo ele porque é teu primo, né? Aí Barnabé, não esqueça que também eu defendi você. Lá em Atos capítulo 9, depois que ele é batizado, a igreja não quis aceitar muito Saulo, né, que é Paulo, ele defendeu o apóstolo. Então, lembra, eu também defendi você, Paulo. Aí começa aquele diálogo, aí traz versículo, traz outro versículo para um querer defender sua posição. Porém, o resultado dessa discussão, dessa desavença, qual foi? Se separaram. Barnabé levou consigo João Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, cada um partiu. Vemos que Deus trabalhou na vida tanto de Paulo e Barnabé, e a palavra do Senhor cresceu nas cidades onde ele estava. Mas é bem interessante esse diálogo, certo? Nós vemos aqui na história o personagem João Marcos, que demonstrou confiança no início, mas quando pegou algo, vamos dizer, uma missão mais longa, ele desistiu, certo? Quando teve outra oportunidade, Barnabé quis levar, Paulo não. Aí nós vemos a pessoa de Barnabé e a pessoa de Paulo. Para Barnabé, ele poderia ser uma pessoa de confiança ainda. Para Paulo, não, certo? Porém, é bem interessante essa história, porque que lição
tiramos da vida de João Marcos? Algumas vezes é mais difícil enfrentar um medo da segunda vez, certo, do que da primeira. Mas João Marcos, ele tinha Cristo e um amigo, um irmão ao seu lado, e conseguiu resolver o seu problema, Barnabé. Entende? Então, como é importante em nossas vidas termos pessoas que acreditam em nós. Certo? Eu não estou criticando o apóstolo Paulo, não entenda isso. Certo? Mas, se analisarmos, possa ser que nós tenhamos também uma atitude de Paulo. Não é? Estamos em um compromisso com o evangelismo e minha pessoa não honra o compromisso. Aí, de repente, tem outra oportunidade para o evangelismo, aí eu vou levantar a mão. Olha, eu vou também. Calma aí, Adélio. Vamos com calma. Porque você, lembra, não demonstrou tanta confiança. Agora, por que essa ousadia toda? Então, eu também não estou criticando se muitas vezes agimos como Paulo. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que João Marcos, ele lutou para demonstrar confiança, tanto para Barnabé, que ele o levou, e também para Paulo, que Paulo conseguiu identificar isso na pessoa de João Marcos. E como Paulo conseguiu identificar? Porque, olha só, depois, como ficou a vida de João Marcos? O próprio Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo fala em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Ele é um exemplo. Eu recomendo João Marcos. Que maravilha, né? Que maravilha. Depois, o próprio Paulo fala no mesmo capítulo de Colossenses, versículo 11, que ele é uma pessoa íntegra, certo? Olha, uma fonte de ânimo, íntegra, não é? Uma pessoa que honra seus compromissos. Agora, ele é uma pessoa que demonstra confiança porque ele honra com seus compromissos. E Paulo diz, olha, ele é uma fonte de ânimo, João Marcos. Já em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, Paulo chama João Marcos para voltar para Roma porque ele é útil no ministério. Olha, aquele que Paulo não queria estar perto dele, não queria que fosse, agora Paulo diz, ele é útil. Então, olha, que mudança, né? Que exemplo nós tiramos da vida de João Marcos, né? Ele agora é útil para o apóstolo Paulo também no ministério. Em Filemão, no versículo 24, Paulo diz sobre João Marcos, né? Que Paulo escreveu para Filemão e colocou João Marcos na lista de seus cooperadores, reverência, certo? Ele tem a reverência, ou seja, para João Marcos, o mais importante é o que está sendo ensinado, ele ensinando, não o próprio ensinador, mas Paulo trata ele como reverência. E vamos ver que na vida de João Marcos, olha só, que todos esses pontos interessantes, né, que Paulo trata dele, mas o que chama mais atenção é a linguagem. Por que a linguagem na vida de João Marcos? Ele ainda foi inspirado por Deus e ele escreveu a maravilhosa história de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Marcos. Que exemplo, né? Então, João Marcos, nós podemos olhar para ele e analisar se que exemplo, aquele que falhou, né, acompanhou logo no início, Paulo e Barnabé estavam presentes, com um evangelismo mais longo, vou falar assim, que todo evangelismo é sério, certo? Ele falhou, voltou, só que o próprio Deus olhou para ele e disse, ele é digno de ser inspirado. E ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. Então, que exemplo nós podemos tirar de João Marcos, correto? Então, aplicações para nossas vidas.
Então, a vida do discípulo João Marcos nos ensina que demonstrar confiança no evangelismo não significa perfeição. Isso é o ponto-chave. É, a confiança não é dizer que somos perfeitos, mas o pensamento é, mesmo errando, estar disposto a superar os erros e ser discípulos úteis para o servir. Esse é o alvo. Amados, com certeza vamos errar. O único perfeito na pregação foi Jesus Cristo. Nós vemos apóstolo errando, certo? Errar em que sentido? Não de doutrina, né? Mas possa ser que de maneira, por exemplo, né? A discussão entre Barnabé e Paulo, certo? Paulo repreendeu Pedro no livro de Gálatas. Então, nós vemos algumas falhas, como também nós vamos ter. Mas o que eu trago nesta noite, que para demonstrarmos confiança, é superar os nossos erros. Olhar, né? Eu vi irmãos falando aqui, não é? Analisando no passado como ele se sentia, e agora dizer, não, agora eu estou com outra mentalidade, porque eu identifiquei isso, e até o irmão, né, nos abençoou nessa noite, dizendo, né, eu procurei me especializar, entende? Então, isso é algo bom. Possa ser que foi uma falha que identificou e disse, não, vamos superar essa falha. E o irmão, não é, conseguiu ao ponto de ser exemplo, integridade, reverência e linguagem. O nosso amado irmão Davidson aqui. E se eu for olhar para cada um de vocês, também. Todos nós vamos ter falhas. Mas a minha motivação nessa noite é: vamos superar nossas falhas. Vamos analisar onde estamos errando e como João Marcos. E não vai ser fácil, não é? Porque confiança é algo difícil, né, de se conquistar, mas se temos algo de confiança de alguém e perdemos, não desista. Não desista, pelo contrário, luta para conseguir. Mas por que vamos conseguir? Porque em nossas vidas nós temos Cristo. E também nós temos irmãos para nos ajudar, certo? Isso é ótimo, né? Saber que tem irmãos que podemos contar, que às vezes dá um número, não é? Olha, qualquer coisa, liga para mim, que eu posso te ajudar, entende? Às vezes não conhecemos nem presencialmente, pessoalmente, né? Vamos dizer assim, mas pelas redes sociais ou pelo telefone, a gente conversa e sentimos ajudado, e isso é algo bom. Entender? É isso o ponto do evangelismo. Sentir que temos Cristo e irmãos para nos ajudar e precisamos superar nossas falhas, que muitas vezes não vai ser fácil. E devemos ter também em mente que o evangelismo sempre vamos ter lutas. Lutas. Porque muitas vezes queremos resultados, não é? Quem não já ficou triste de pregar para alguém, aquela pessoa não quis, ou alguém pregou para alguém da sua família, né? Possa ser até da própria casa, filhos, ou primos, ou tio, algo assim, e não aceitou. Porém, nossa missão não é resultados. A nossa missão é falar, é anunciar. Entende? O resultado vai ser entre a pessoa e Deus. Nós só estamos ajudando a pessoa a entender e ela tomar a melhor decisão. Como o apóstolo Paulo declarou na sua carta para Tito, que possamos também entender a importância de demonstrar exemplo, integridade, reverência e linguagem, esses 4 pontos. Isso é algo muito importante. Nós precisamos também fazer nossa parte, entende? Precisamos ser exemplo. Como Paulo falou, olha, eu recomendo, isso é ótimo, né? Olhar assim, olha, eu recomendo o nosso irmão, ele é um bom exemplo, né? Integridade, né? Ele mostra ali seu compromisso, entende? Ele é uma pessoa honesta, que honra seu compromisso, reverência, né? Para ele, para nós, o mais importante é o que estamos falando, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a nós mesmos, e sim o que nós estamos falando em nossa linguagem.
nossa linguagem sadia, nossa linguagem que demonstra confiança, e assim vamos ser bons exemplos, vamos demonstrar confiança no evangelismo, vamos ser pessoas dispostas, corajosas, né, no evangelismo. E como João Marcos escreveu a história de Cristo, que nossas vidas também sejam uma bela narrativa da pessoa de Cristo vivida em cada um de nós, onde Cristo pôde transformar nossas vidas, certo? E agora demonstrar pessoas, mais uma vez, de exemplo, de integridade, de reverência e de uma boa linguagem. Que nossas vidas sejam o próprio evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um evangelho não escrito, mas vivida, certo? Vivida porque nós vivemos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que nessa noite, né, que nesse momento, né, que eu possa ter conseguido, né, o meu objetivo dessa motivação, ok? Entender que demonstrar confiança não é perfeição, mas sim, né, buscar melhorar onde nós estamos falhando, para querer sempre demonstrar o melhor e ser corajosos para o nosso grandioso Deus, meio e mesmo a luta. E mais uma vez, concluo com as palavras que nossas vidas sejam uma Bíblia narrada da pessoa de Jesus Cristo, vivida em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.